Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa do Projeto Educador, que é o Educador Debates, direto aqui dos estúdios do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Já queríamos agradecer, né? O Projeto Educador agradece muito a parceria dos CIMERs, né? Agradecemos em nome do nosso presidente do CIMERS, Dr. Marcelo Matias, a oportunidade dessa integração, dessa troca de conhecimentos, né? No nosso caso, conhecimentos em dor crônica. E hoje temos aqui, né? Estamos eu e o colega de projeto educador Luciano para entrevistar uma amiga querida que é fisioterapeuta com uma vasta experiência. E eu diria que ela tem uma experiência dos dois lados do balcão, né? Como paciente e como terapeuta, como fisioterapeuta de fibromialgia. É a nossa querida fisioterapeuta, a Laurita Ferla Castanharo. Acertei, né? Acertou. E é com prazer que a gente tem ela é graduada pelo IPA, faz pouco tempo, foi em 2000, né, que tu te graduou pelo IPA, né, e tem pós-graduação em fisioterapia esportiva, ela era atleta, né, tu era atleta de taekwondo, né, não sei se falei direito taekwondo, né, no popular é taekwondo. Ela tem uma formação em pilates clínico e o mais importante para o nosso assunto, que ela é diretora da Fibroclínica, né? Ela desenvolveu durante esses vários anos de experiência profissional um protocolo, né? Ou alguns protocolos para tratamento de pacientes fibromiálgicos. E é sobre isso tudo que a gente vai conversar. Lembrando que se a gente tivesse que elencar um tratamento como principal para fibromialgia, é a atividade física. E daí vejam a importância desse nosso papo hoje. Bom, muito prazer, Laurita. Eu e o Luciano estamos muito felizes com a tua chegada no programa e esperamos que a gente consiga levar muita coisa para os nossos pacientes, para os familiares, né? E que eles consigam que isso tudo sirva muito para aumentar a procura, né? Não desistirem de que há solução, né? Aderirem melhor ao tratamento. Prazer é meu, agradeço, fico muito feliz com o convite e fico feliz também pela oportunidade de falar mais uma vez desse assunto tão necessário ainda, né? Que a gente precisa desmistificar muita coisa sobre a fibromialgia, trazer mais consciência até para os profissionais da área da saúde também, que às vezes ainda não têm um conhecimento maior sobre o comportamento dessa síndrome que é danada. A gente tem que olhar ela de uma forma bem ampla, porque ela compromete diversos aspectos, né? Mas o mais importante, né, além de nós sabermos que se a fibromialgia não for corretamente tratada, ela vai trazer um prejuízo imenso na qualidade de vida, em diversos aspectos, como eu coloquei, o mais importante é a gente entender que existe um caminho, que é um caminho não é unidirecional, né, mas um caminho aí multimodal que a gente conduzindo esses caminhos de forma paralela, consciente, trazendo a consciência para o paciente também no sentido de entender primeiramente o que é realmente a fibromialgia, entender quais são as suas limitações nesse momento e como eu lido com essas limitações que por vezes podem trazer um certo descrédito, um desespero de achar que toda a vida vai ficar ali em crise de fibromialgia. E, na verdade, não é assim, né? Então, nós precisamos trazer essa consciência de que a situação, ela exige bastante, mas nós temos muito o que fazer para resgatar essa qualidade de vida. Então, isso é a primeira mensagem. Laurita, gostaria de fazer já uma intervenção para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, sejam pacientes, familiares, cuidadores, pessoas que têm relação com a síndrome, né, de fibromialgia,
que tu conceituasse para essas pessoas, né? O que é a fibromialgia, em termos amplos, em termos gerais? Certo. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome, como eu havia falado, ou seja, um conjunto de sintomas de manifestações, né, decorrentes aí, então, do que a gente entende até o momento, né, como um mau funcionamento da modulação da dor no sistema nervoso central e que traz prejuízos da qualidade do sono. Principal, a gente tem que entender que primeiro, né, a nossa guia ali nos sintomas da fibromialgia é a dor. A dor, então, por todo o corpo, né? Acima e abaixo da cintura, no lado direito e no lado esquerdo. É uma dor generalizada que se manifesta de algumas maneiras diferentes em cada um, intensidades diferentes. E além da dor, é uma síndrome que costuma trazer fadiga, o sono não reparador, que, né, no meu entender, é um dos aspectos que a gente precisa dar o melhor como profissionais para resgatar, melhorar esse sono, né? E com isso, então, vem uma série de alterações como irritabilidade, alterações do trato gastrointestinal, alterações de humor, muitas vezes um funcionamento depressivo em razão das próprias limitações, né? Não necessariamente quer dizer que seja a doença, o transtorno, a depressão, mas a metade, aí um pouco mais da metade dos pacientes parecem que tem um percentual que tem, né? Concomitantemente tem o transtorno depressão, ou seja, a doença que precisa de tratamento. E uma boa parte do restante tem, então, um funcionamento depressivo, que é aquele se sentir limitado, impotente, né? Isso coloca a pessoa... Tristeza, né? Sensação de impotência uma que tristeza muito grande, né? Coloca o paciente para baixo, né? Desanimado. Uma coisa que eu notei, assim, Luciana e Laurita, é o seguinte, né? Como tu falou, assim, o sintoma que leva o paciente a procurar ajuda é a dor generalizada, né? Ele meio que coloca tudo em cima da dor, né? Quando se fala em fibromialgia. Eu tenho muita dor, doutor, e tal. Mas a gente vê, né, que as alterações de sono, a fadiga crônica, né, que são os diferenciais, aquela rigidez matutina. E hoje em dia tem sido expressado, eu não sei se vocês notaram isso nos pacientes, como se fala mais hoje em demência e Alzheimer, uma das preocupações do paciente com fibromialgia é o fibrofog, que é o déficit cognitivo. Eles têm, antes de falar do sono, da fadiga, eles veem, olha, minha memória não está boa, não estou assim, né? Então, é um fato interessante porque ele acompanha a coisa da midiática, vamos dizer assim, né? Do que está chegando para ele de preocupação, porque ele já acha que tem uma demência Exato. Junto ou está atrapalhando. Será que a fibromialgia pode me levar à demência, né? E tal. Mas não era antigamente uma coisa que era uma queixa espontânea do paciente, né? A gente acabava vendo isso no meio das medicações que eles... Será que é da medicação que eu estou ficando um pouco esquecido e tal, né? E hoje o fibrofog, né? Essa nuvem cognitiva que acompanha os pacientes tem sido um relato mais... Vocês têm visto isso mais, assim? Como uma queixa mais frequente? Muitas alterações, dificuldades cognitivas, pacientes que trabalharam por anos em cargos que envolvem cálculo, por exemplo, raciocínios, tendo dificuldade de fazer raciocínios simples, tendo que refazer pequenas contas simples diversas vezes, né? Então, isso é uma situação bem comum essa queixa do atrapalho, eu estou na rua, estou andando, não lembrava o que eu tinha que fazer, vou ao supermercado para comprar alguma coisa e pego outra e não lembro. Tem uma coisa que às vezes chama mais a atenção, porque às vezes eles atribuem ao cansaço, Sim. né? Mas tem um tipo de déficit cognitivo que às vezes a gente até questiona o paciente no consultório se ele não te leva o paciente com fibromialgia, se ele não te leva isso espontaneamente, que a gente chama que é o déficit funcional, que é tipo assim,
tem acontecido de tu sair da sala e ir até o quarto buscar uma coisa e esquecer? Aí ele diz, sempre. Todos os dias está me acontecendo isso. E isso é uma marca, né, que os americanos já colocaram do fibrofog. Sim. Que é o déficit funcional diário, né, que é diferente do déficit cognitivo de uma demência, de uma coisa assim, né? Então, para nós também, como profissionais de saúde que trabalhamos em cima de dor crônica, em cima da fibromialgia, é importante a gente estar atento, né, penso eu, a esse tipo de coisa. E outra coisa que eu introduzi até isso, porque o profissional que mais fica com o paciente fibromialgico é o fisioterapeuta. Então, ele é o coletor de queixas e sintomas, mais às vezes do que o médico, né? Mais até do terapeuta que está conversando com ele numa análise cognitiva, né? Então, quando tu fala em interdisciplinaridade, em multimodalidade, envolve essa troca, né? Entre isso, que é coisa que a gente na prática, né? Vamos aqui confidenciar, né? Nós na prática fazemos isso, conversamos sobre os casos, né? Eu acho que isso também, os pacientes têm que saber que a fisioterapia deles não está dissociada da consulta com o médico, nem da terapia cognitivo-comportamental que porventura ele esteja fazendo. Os profissionais têm que se falar, porque às vezes tem um conhecimento daquele paciente que tu não tem. Exato. E trava o tratamento, né? Exato. E é isso, o paciente tem que se enxergar um pouco mais como um universo. A gente não está dissociado o físico do emocional, né, o mental. A gente funciona como um conjunto. Então, não basta, por exemplo, o paciente estar usando o medicamento de forma correta e achar que o medicamento vai fazer milagre sozinho, né? Ele tem que entender que esse corpo que está pedindo socorro, ele precisa aprender a se perceber de uma forma diferente. Claro que o corpo físico, ele precisa de um alívio, muitas vezes, né? A maioria dos casos precisa de um alívio para que ele consiga, então, se movimentar de uma forma melhor, por exemplo, né? Às vezes é difícil o paciente partir para um exercício, dependendo da intensidade do quadro que ele está. Então, ele tem que entender que o medicamento vai ser muito importante ali para o alívio da dor, para melhorar a qualidade do sono, para ajudar nessa modulação do sistema nervoso. Então, sempre individualmente, né? Cada caso médico, então, vai direcionar aí para as necessidades do paciente daquele momento, mas que esse corpo físico tem que estar sendo trabalhado, esse emocional tem que ter uma atenção também para ele estar atento aos seus mecanismos, para ele não se colocar muitas vezes somente como uma vítima passiva também, que é uma coisa que eu bato muito em cima dessa tecla, né? Que, ok, a situação é difícil, é massacrante, mas o que podemos fazer para já ir melhorando, nem que seja 1% ao dia, e ir saindo dessa condição? Né? Então, a psicoterapia vai ter um papel muito importante. Então, às vezes, o nutricionista, quando entra, pode ajudar esse paciente a se conhecer melhor, a entender que alimentos, nesse momento, o organismo dele está sensível, porque o fibromialgico também está sensível por uma série de coisas, né? Não é só sensível à dor, é sensível aos efeitos colaterais, às vezes, dos próprios medicamentos. Ao próprio exercício. E, às vezes, se torna também um motivo até de abandono do tratamento medicamentoso. A maioria deles são cinesiofóbicos, Exato. Né? Eles não querem se movimentar. Exato. Tem a questão de uma luminosidade excessiva, de ruídos. Enfim, é um conjunto de sensibilização e que a gente tem que entender esse universo para ajudar a atacar de todos os lados das melhores formas de ir dessensibilizando, então, de reeducando esse sistema nervoso, de ensinando para o cérebro caminhos que vão trazer para o paciente um funcionamento diferente, porque o cérebro ele repete o que ele está acostumado a fazer, o que ele está acostumado a sentir, o que ele está acostumado a pensar. Exato. Então, desde da forma como o paciente pensa sobre si, sobre suas limitações, sobre as relações que ele tem, que muitas vezes ele não se percebe cultivando relações
qualquer aspecto que seja, que são massacrantes, que são degradantes, que fazem mal, muitas vezes ele está alimentando, né, por um aspecto, por exemplo, emocional, esse corpo tenso e sensível, né, trazendo aqui num universo assim bem amplo, que o paciente precisa ter essa visão que é um conjunto de tudo que tem que ser trabalhado e direcionado. E o exercício, claro, tem um papel, o exercício físico, ele tem um papel em muitos aspectos, né? Então, a gente precisa desarmar esse sistema nervoso que está tão em alerta para tudo, né? A gente precisa aí dar uma estimulada no parasimpático do paciente para que ele, né, aprenda também a relaxar, desarmar, a ter um sono de melhor qualidade, a diminuir a ansiedade. E aí também tem outras ferramentas, né, como a meditação, ferramentas de autoconhecimento, de baixar a ansiedade, as respirações podem ajudar, mas o exercício ele contribui para esse funcionamento tanto com menos ansiedade. Ele vai contribuir para um sono mais reparador, um tempo melhor de sono profundo, né? Porque nós temos reparações cerebrais. Exato. Nós temos uma verdadeira lavagem cerebral no sentido, né? Que acontece durante o sono profundo. Então, se a gente não atinge ou não fica tempo suficiente nessas etapas de sono reparador, nós vamos ter aí problemas cognitivos, problemas de humor depois, né? Fora, nem entrando na questão de prevenção até de realmente doenças, né? Que possam vir como demência mesmo, pegando só um gancho que tu falaste antes, mas um sono de qualidade é fundamental para a fadiga, né? Um corpo que não é reparado, que não tem os seus tecidos reparados não tem durante como. um sono profundo, é um corpo mais fadigado, com mais dor, é uma pessoa com menos tolerância, com mais irritabilidade, com um funcionamento mais depressivo, com mais alterações de humor. Então, o exercício, ele tem diversos papéis, não é apenas para... eu tenho que mexer para conseguir fazer um movimento. Claro, isso é fundamental, né? Reparação de neurotransmissores, Sem dúvida, Tudo. a liberação de substâncias que vão agir aí, né? Amenizando a percepção da dor. Então, o exercício tem essa função de modificar, sim, a estrutura física, muscular, tendínea, né? Então, trazendo um corpo mais flexível, um corpo mais fortalecido, um corpo que vai adquirir resistência. E esse corpo mais forte, né? Esse corpo já modificado nesse sentido, é um corpo que não vai ter uma resposta tão fácil a qualquer estímulo de estresse depois. Exato, né? Ele fica fortalecido. Esse corpo fica fortalecido. O fato de fazer exercício e ter a sensação de bem-estar e a percepção de conseguir se superar um pouquinho a cada dia. Como eu digo, nunca subestime o poder do 1%. Porque 1% ao dia, num ano, né, é bastante coisa. Então, assim, o exercício entra em diversos aspectos. Então, desde da autoestima do paciente, do se sentir capaz, do se sentir, eu consigo sim, né? E é um papel, assim, fundamental, junto com os demais tratamentos. É realmente um trabalho muito importante. Uma coisa importante, Laurita, que eu vejo sempre, assim, que o João comentou antes, essa cinesioterapia, cinesiofobia, desculpa, que é, né, aquele medo, mas é um medo gerado por uma autoproteção. Ou seja, quando eu não me exponho ao movimento, ou à força, ou ao exercício, eu não sinto tanto desprazer. Aí ele começa a ficar eu digo assim que eles vão indo pro casulo, e esse casulo não é só físico, ele é emocional, ele é social, né? Ele é muito amplo. Perfeito. Bom, a partir daí, então, quando a gente fala para os pacientes, olha, o movimento, o exercício, seja ele da natureza que escolhamos para que entre nesse, vamos dizer, nesse projeto, eles têm muito medo de, primeiro, fazer aquelas fisioterapias que a gente considera fisioterapias um tanto quanto inócuas, assim, as fisioterapias que a gente chama de convencionais. Isso, né? Então, eu queria perguntar para ti se no perfil dos pacientes fibromialgicos eles entram, já que eles são sensibilizados, eles são vulneráveis, se a introdução
do movimento, a introdução do exercício é feito aos poucos, conforme a necessidade, conforme a possibilidade, para eles terem uma ideia que não vai chegar lá e vai começar a desempenhar loucamente exercícios de qualquer natureza. Verdade. Bem importante a tua colocação, Luciano, porque é isso, né? O paciente às vezes chega com muito medo de movimento ou com medo de ser exigido dele algo que ele não está pronto, não está preparado física e emocionalmente, às vezes, para fazer. Então, como o nosso trabalho é voltado desde o início do trabalho para pessoas com fibromialgia, a gente não trabalha com a fisioterapia convencional. Porque a gente entende que, entre aspas, a gente está perdendo tempo no sentido de ir direto ao ponto. Eu poderia usar, por exemplo, algum recurso de eletroterapia na tentativa de diminuir um pouco a percepção da dor, como uma corrente analgésica, né? Mas nós entendemos que a gente tem ferramentas que são muito mais eficientes e que, no final das contas, vão trazer muito mais eficácia no conjunto do tratamento. Certo. Então, por isso que nós trabalhamos com uma dessensibilização através da terapia manual, né? Então, é uma terapia manual. Nós usamos uma terapia manual de forma muito voltada para a característica, né? Para não sensibilizar mais o fibromialgico. Então, da forma mais confortável possível, sempre dentro da tolerância. Não existe nada forçado, como existem algumas terapias manuais, por exemplo, que usam até instrumentos rígidos de forma intensa, que para uma pessoa que não está sensibilizada pode ser fantástico, mas para um fibromialgico com uma sensibilização considerável pode trazer aí um rebote, né, uma sensibilização maior e acabar piorando o quadro, por melhor que seja o profissional, por melhor que seja a técnica. E vocês buscam logo de cara, assim, vocês fazem exercícios passivos no início? No início nós fazemos um trabalho como se fosse uma espécie de massageamento dos tecidos, então da musculatura, dos tendões, que muitas vezes, pela própria diminuição do movimento, pela própria cinesiofobia, estão mais rígidos. Então nós encontramos, na maioria das vezes, um corpo enrijecido, dolorido, sensibilizado, com nódulos também, às vezes, pela própria tensão, né? Com contraturas musculares, né? Tendões encurtados, musculatura encurtada. E aí nós entendemos que a gente precisa trabalhar inicialmente de uma forma gentil, mas efetiva, de uma forma confortável, mas efetiva, soltando esses tecidos mecanicamente mesmo, manualmente, para que esse paciente já comece a ter um alívio, então, da dor. A fadiga depois, né? A fadiga é uma danada, que é uma das últimas, né? Mas, às vezes, pelo próprio fato de um tecido estar relaxado, sendo melhor oxigenado, com uma flexibilidade melhor, a fadiga local também já diminui, né? Não a fadiga como um todo ainda. Então, nós começamos com esse preparo para que o paciente venha gradualmente, dentro da sua sessão, a experimentar o movimento, quando a gente entende que ele já está apto a experimentar movimento, de uma forma, então, prazerosa, se sentindo, nossa, que bom se movimentar, de uma maneira que o corpo pede o movimento. Nossa, eu não imaginava que eu já conseguia fazer isso. Então, sempre de forma muito gradual, de uma forma sempre testando, né, e mesclando esse movimento. Go low, go slow. Sempre, sempre. Essa regra sempre vai valer, né? Devagar e pouquinho. Exato. E aí a gente vai entendendo, como fisioterapeutas também, tendo uma visão de direcionar individualmente, né? Esse paciente pode estar precisando de um direcionamento também postural, por exemplo, de um reforço maior de musculatura, de sustentação do tronco, né? Enfim, dentro da atividade dele, a gente vai direcionando à medida que ele já vai evoluindo no exercício, já começa a se movimentar com naturalidade, começa
estar apto para fazer tanto a parte de reforço, né, de uma forma crescente, de carga muscular. Já trazer, porque o reforço muscular ele tem um papel também muito diferenciado, não só o exercício aeróbico, né? Então, paralelamente também a gente vai conduzindo o aeróbico, que antes era uma regra mais, né? A regra mais não, a regra de ouro era sempre vai te o mover, aeróbico. vai caminhar, vai correr, vai... Mas a gente, na nossa prática clínica, a gente vê que o aeróbico, que é um exercício sensacional, fantástico para o fibromialgico, sozinho ele não atende toda a demanda, né? Ele vai trazer os benefícios, a liberação de neurotransmissores, o bem-estar, a capacidade cardiorrespiratória, né? À medida que o paciente evolui, sem dúvida que é um ganho fundamental, mas reforçar essa estrutura que estava tão vulnerável a qualquer estímulo, estressou, sofreu um estresse, já fica todo contraturado, né? Então, assim, um corpo fortalecido, ele vai estar muito mais preparado para, inclusive, lidar com cargas emocionais de uma maneira melhor, para conseguir ser funcional nas suas tarefas diárias que exigem movimento, carga, enfim, ser funcional. E, claro, tem alguns pacientes que acabam pegando gosto pela coisa e evoluem ou querem continuar numa musculação, no seu pilates, de uma forma... E aí, como eu brinco, o céu é o limite. Quanto mais fortalecido, mais preparado esse corpo tá, mais afastada vai ficando a chance de que esse paciente venha ter uma crise de fibromialgia, né? Venha ficar num quadro... Tu sabe, Laurita, que nós, assim, na nossa parte, que é a medicamentosa, né? Uma pergunta sempre dos pacientes é, nossa, doutor, quanta medicação eu vou ter que tomar pro resto da vida isso aqui? E a gente sempre aproveita, né, um gancho, isso é um gancho para nós, para dizer assim, se tu conseguires engrenar e incorporar exercício diário na tua vida, tu pode muito bem ficar sem medicação e usar somente em algumas crises que tu venha a ter. Mas, no geral, tu vai ficar sem medicamento se tu engrenar no exercício. Exato. Então, isso a gente usa como um gancho para dar uma estimulada, né? Ótimo, no paciente. Mas eu te pergunto assim, que a gente sabe que existe. Como é que vocês lidam com o aumento da dor eventual durante os exercícios do fibromialgico para ele não desistir ou não achar que está piorando? Perfeito. Então, antes do paciente começar os exercícios, a gente vai trabalhando muito a psicoeducação, a gente vai tendo muitas conversas sobre os possíveis comportamentos da fibromialgia no decorrer do processo. Então, esse paciente, ele acaba chegando no exercício bastante preparado, digamos assim, emocionalmente também, porque para ele está claro que a melhora ela não é uma linha reta ascendente. Sim. Ela é ascendente, mas ela é um zigue-zague ascendente, né? Então, que é natural, que algumas coisas que vão acontecer ali no dia a dia, situações, às vezes até uma infecção por vírus, uma gripe, alguma coisa que vem, pode trazer uma sensibilização, por mais que ele esteja fazendo tudo certo. E não é culpa dele, e isso não quer dizer que ele está regredindo ou que ele está piorando. Então, ele precisa entender que esse é um comportamento esperado que pode acontecer do processo da fibromialgia. Mas que ele piorar, que ele fazer um exercício, que a gente vai sempre trabalhar para evitar o máximo que isso aconteça. Né? Então, assim, é raro que aconteça para a gente uma crise depois do início dos exercícios, porque ele já percorreu um caminho até chegar no exercício. Mesmo que venha acontecer, né? Então, ele vai entender que a gente vai trabalhar, vai usar informações para ele, né? De o uso do calor nas áreas sensibilizadas, os alongamentos que ele pode fazer, o manter a calma, né? O que muitas vezes entender que dar um dia de repouso, 2 dias de repouso não é retroceder, Exato. É pegar o fôlego para avançar, que ele não vai perder, porque tem os pacientes que são muito também cri-cri, como eu digo, na questão de evoluir, né? Pessoas que geralmente gostam mais de exercício, né? A gente tem a situação oposta. Ele quer subir muito rápido. E ele quer subir muito rápido. E aí a gente também tem que estar atento, porque pode cair no erro, né?
Então, ele precisa ser educado, que às vezes a gente precisa dar um tempo, isso vai significar ganho. Mas que se houver uma sensibilização, a gente tem recursos para amenizar isso. Muitas vezes o médico já também deixou prescrito algum medicamento, ou a gente vai fazer um contato, vai pedir um auxílio para o médico pela questão do medicamento ali de socorro, né? E que ele vai, em seguida, retomar o que ele vinha fazendo, mas enquanto isso a gente vai trabalhar também o emocional, vai trabalhar as respirações, alongamentos, vai estimular o corpo a relaxar. Então, a alongar, a relaxar, o emocional a relaxar, então usando aí ferramentas simples, mas que funcionam, né? Como eu já falei, o calor, alongamentos, respirações, meditação, alguns exercícios muito suaves que a gente vai fazer esse acompanhamento especial, digamos assim, até ele retomar engrenar de volta. E o horário, e assim, Laurita, quando a gente pensa, o paciente com fibromialgia, né, que está com fadiga, que tem distúrbio de sono, de manhã ele está mais rígido e tal, daí ele tem que fazer fisioterapia às 7 da manhã, né? Vocês também levam em consideração isso lá dentro do protocolo de vocês, porque me parece difícil, né? A gente vê os pacientes no dia a dia, assim, os pacientes fibromialgicos têm dificuldade de ir consultar de manhã, né? Eles começam a pegar no tranco ao meio-dia, assim, Exato. Né? Então, a gente também, se a gente leva isso em consideração na consulta médica, que ele fica sentado conversando contigo, imagina na fisioterapia, né? Exato. A gente precisa sempre levar em consideração a individualidade, né? Tem as exceções que ainda preferem pela manhã, às vezes pessoas com um pouco mais de idade, mas, de uma maneira geral, o fibromialgico não é amigo do horário cedo da manhã. Exatamente. Né? Pelo funcionamento físico mesmo e pelo até o mental que não está ali, né? Ainda tem que dar uma aquecida para engrenar. Então, a gente procura sempre, dentro do possível, agendar esse horário do exercício para o horário que ele está mais propenso a ter um desempenho melhor em todos os sentidos, né? Que ele se sinta melhor, que seja mais difícil de ele desistir, por exemplo, né? De, às vezes, realizar, que é algo que a gente tem que estar... eu estou meio cansado e tal. Então, a gente tenta usar as ferramentas para dificultar aí algo que possa prejudicar. Então, à tarde, à tardinha, muitas vezes vai ser um horário que beneficia o exercício. A gente foge dos horários onde o paciente se sente com algum prejuízo aí físico, alguma dificuldade maior, né? Exatamente. E na organização desse cronograma, Laurita, assim, o que tu sugeriria para essa população dos fibromialgicos, assim, de frequência desse tipo de trabalho, duração dessas sessões? Importante. Então, primeiro, o trabalho sempre vai começar de maneira que pode parecer muito pouco, né? Falando de exercício, né, diretamente, pode parecer muito pouco para um paciente que está parado, fazer 5 minutos de uma caminhada leve, né? Vamos pensar num paciente que está sedentário, que está... Não é muito pouco. O importante é ele vivenciar, nem que seja para ele ter certeza com a vivência, não só do momento, mas do dia seguinte e do segundo dia seguinte, de que era pouco mesmo, né? Porque na fibromialgia, trazendo essa questão da fadiga, a gente tem a questão da fadiga muscular localizada ali no momento da exigência do movimento, da contração muscular, que é aquela sensação de queimação, se eu vou repetir um movimento, né? Mas, além dessa fadiga, nós temos a questão da fadiga generalizada, que vai se manifestar ou horas mais tarde nesse dia, ou no dia seguinte, e às vezes permanece por 2 até 3 dias, que é uma fadiga em que o paciente tem a sensação de que ele precisa dormir todo dia, que ele precisa dormir é como se ele tivesse sido acometido de uma sonolência, né, imensa. Então, isso tudo não pode ser menosprezado. Eu brinco que, né, toda ação tem uma reação, e no fibromialgico toda ação pode ter uma super reação. Então, a gente não deve menosprezar, porque imaginem comigo, né, o paciente começou, eu vou fazer 20 minutos, que eu sei que 20 minutos não é nada, eu consigo. Ele vai lá, sem considerar o resto,
E muitas vezes ele fica tão ruim e ele se sente tão impotente que já é um fator para ele desistir. Ele se desestimula de fazer, que é tudo que a gente não quer. Então, eu digo, ó, vai por mim, vamos começar, vamos fazer um teste, 5 minutos, vamos observar. E aí ele vai gradualmente, sempre gradualmente, colocando ali 10%, 20% a mais de tempo, né? Então, sempre em dias alternados. Nunca a gente indica começar... Nunca em dias seguidos, né? Comecei hoje, mas era pouco, amanhã eu vou fazer de novo. Nem que seja na primeira semana, te testa em dias alternados, porque o corpo vai ter que fazer alguma reparação de tecido mesmo que mínima. E como a gente ainda não sabe quanto comprometimento ficou aí de fadiga ou dor muscular, vamos devagar. É o devagar e sempre. Né? Então, em dias alternados, pouco tempo, pouca intensidade, tudo, né? Tudo pouquinho no início. Para que depois a gente vá aumentando, ainda sempre com dias alternados, né? Aumentando a intensidade, a carga, a exigência de tempo, o ritmo de um aeróbico, por exemplo. Sempre começar se experimentando, por exemplo, numa caminhada de maneira suave, né? Em termos gerais, assim, para essa população que nos escuta, quanto tempo, em média, separando a individualidade de cada pessoa, mas em média, certo, quanto tempo uma pessoa consegue sair da inércia ali, da cinesiofobia, do medo, da dor profunda e tal, por um movimento mínimo ou uma rotina mínima de exercícios? Certo. Bom, considerando que é uma pessoa que vai seguir as orientações, né? Sim. Que vai seguir o orientado. Vou te dizer que pode variar, dependendo do quadro aí de 3 meses a 6 meses, se for um quadro mais intenso, que realmente é muito difícil. Entra a questão, algumas questões aí que fazem a diferença se a pessoa tem um histórico, o paciente tem um histórico de exercício antes. Isso também vai ajudar a engrenar, ou aquela pessoa que sempre teve aversão ao movimento e que a gente vai ter que trabalhar também mais o emocional desse paciente, né? Mas com um trabalho bem conduzido físico, uma pessoa que está precisando... E que está engajada. Sim, também. A gente consegue começar o movimento talvez um pouco antes, mas colocando de uma maneira assim, a não criar uma expectativa, né? Exato. Antes, se no segundo mês puder começar a se movimentar, excelente, né? E muitas vezes, antes dela entrar diretamente num exercício progressivo, ela já vai estar sendo orientada a fazer alongamentos, alguns movimentos de relaxamento articular em casa. Então, isso também vai... Para ela já se sentir se movimentando, lubrificando a articulação de uma forma segura e possível. É importante colocar o paciente dentro, né, do tratamento. Ele é um agente ativo do tratamento, sempre, né? E ele vai ter, eu digo que eles têm tema de casa. Sempre. Não é só na nossa presença que acontece o tratamento. Né? A melhora tem um percentual muito grande também na mão do paciente, do quanto ele está assumindo esse compromisso de ser ativo no tratamento, de compreender a síndrome e de compreender a melhor maneira de lidar com isso tudo, né? E como é que tem sido para vocês? Eu vou dar um exemplo nosso. Claro. Aqui, né? O melhor cenário nosso de adesão ao tratamento, mesmo quando tu inicia uma conversa muito clara com o paciente, dizendo que ele vai precisar da atividade física, sem dúvida nenhuma, que ele precisa de algum apoio emocional, nem que seja familiar, nosso, teu, mas às vezes do profissional de saúde, né? Especialista nessa área, e que ele precisa ter... A base medicamentosa vai ser uma coisa importante para possibilitar que ele faça atividade física, né? E que tenha melhor qualidade de vida naquele momento. Mesmo assim, e dando um prognóstico. Primeira coisa que a gente fala para o paciente com fibromialgia, está diante de uma situação benigna. Sim. Né? O paciente não é uma doença degenerativa. Então, partimos disso. Né? É muito chata, às vezes, né, no meio da crise, incapacitante, né? Verdade. Leva a uma certa deficiência social, laboral, né? Mas não te leva a risco de vida.
e que a gente coloca assim o mais pessimista possível por causa das frustrações, 1 ano e meio de tratamento, levando a sério a coisa para a gente ter um resultado bem palpável. Mesmo assim, fazendo esse tipo de pacto com os pacientes e sendo muito, muito objetivo, a gente tem 50% de adesão e continuidade no tratamento. Metade deles desistem, né? Então, eu não sei, assim, dentro da tua realidade como fisioterapeuta especialista em fibromialgia, né, que tu já tem o trato com esses pacientes diferenciado, se tu também tem mais ou menos essa ideia de números, assim, de quem desiste do tratamento, apesar de tu ver, né? Às vezes a gente vê progresso, mostra para o paciente o potencial do próprio indivíduo. E ele desiste. Né? Infelizmente, isso é algo real, né? Real, principalmente no início, no nosso caso, no início do tratamento. Então, o paciente que quando começa a cair a ficha que, entendi que o tratamento vai me ajudar, mas vai ser mais longo do que eu imaginava. Eu quero uma resolução para ontem. Por isso, a gente falou aqui em tempo, mas a gente prefere para o paciente, né, trazer uma expectativa de um tempo maior, porque se acontecer antes, melhor, mas às vezes uma expectativa frustrada pode ser um fator de desistência também, né? Então, isso acontece principalmente no início, é um momento ali crítico, onde o paciente parece ter entendido tudo, parece ter concordado, que, né, ele fazendo parte, mas ele acha que vai ser muito trabalhoso, tem o custo, né? Infelizmente, é um trabalho que a gente oferece de forma particular, a gente não tem esse trabalho de forma pública, né, para os pacientes, e a gente sabe que é um fator limitante também, mas a gente tem essa questão da desistência, aí parece que a coisa começou empolgada e depois, por algum motivo, que isso pode ser algo complexo também, ou de não acreditar em si mesmo, ou ter dúvidas em relação até ao próprio tratamento. Né? Vocês sabem que eu já parei muito para pensar nisso, né? Onde é que está a nossa falha, né? E eu cheguei à conclusão que a gente tem método, a gente conversa com os pacientes, tu conhece, nós, na nossa atividade médica, a gente dedica muito tempo ao paciente, não são consultas curtas, né? A gente abre muito para o paciente conversar. Então, eu pensei assim, eu digo, a gente até pode ter falhas, mas aí eu identifico algumas falhas, né? Quero ver se vocês concordam comigo. Uma das falhas é social, né? O paciente não tem... as pessoas não têm o conhecimento real, hoje um pouco mais, mas não tem o conhecimento real do que é a fibromialgia. Porque não tem uma carteira de identidade da fibromialgia. Não existe um machucado, alguma coisa, né, que o paciente está andando ali e esse cara tem fibromialgia. Então, parece muito associado a uma coisa da cabeça que o paciente não quer melhorar. Uma doença invisível. Uma doença invisível e que o paciente não se ajuda. Ele é um paciente chato que não se ajuda, né? Então, ele faz o que o Luciano falou. Ele vai para dentro de um casulo, né? Ele pode até estar fazendo o tratamento com nós, mas saiu desse nosso ambiente... ele não tem um ambiente familiar propício. Muito ele importante. Tem, geralmente, um ambiente laboral que é 880, né? Ou ele tem que estar presencial o tempo todo e não pode sair. Ou ele fica afastado do trabalho completamente, que é um erro, porque daí o paciente se sente incapaz. Então, eu acho que, e aí a gente pode colocar um meia-culpa no restante dos nossos colegas todos da área de saúde, que muitas vezes não reconhecem a fibromialgia como uma doença, né? Então, o paciente, eu acho, a minha impressão, analisando tudo isso, que ele ficou muito isolado, que saiu da nossa mão ali, que lida com isso, baseado em evidências, em ciência, e coloca isso à disposição do paciente, ele fica
sozinho, dentro de casa, no trabalho e quando vai tratar de outros problemas. Eu já vi, só para exemplificar, pacientes nossos muito bem, começando muito bem o tratamento, que vai consultar com o cardiologista, com o endócrino, e o cara tira todas as medicações. Né? Então, pode ser um meia-culpa da gente ter que fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Talvez para os próprios colegas, mas tentar agrupar, né? Tanto o social quanto a família para entender a fibromialgia, né? Entender como um problema sério e que aquele paciente, se ele for incentivado e não tolhido, né? De falar, de se queixar realmente, se ele não for incentivado a ir fazer todos os dias, não, eu te levo, eu vou te levar lá, né? Eu vou, quem sabe eu faço contigo, né? Vamos fazer uma caminhada como a fisioterapeuta pediu e tal. Isso eu acho que faz toda a diferença. Tu falaste uma questão importantíssima aí que eu venho fazendo um trabalho nesse sentido. A gente está sempre buscando, como tu disseste, né? O que mais a gente pode fazer para melhorar essa adesão e que as coisas andem. É muito difícil. O meio em que a gente está inserido tem uma parcela muito grande de determinação para uma série de coisas. Isso para qualquer pessoa, né? Se eu quero evoluir e estou no meio de pessoas que não estão interessadas em evoluir, eu vou me desestimular, sem dúvida, mais fácil, eu não vou ter alguém para me inspirar. Foi pensando numa forma de trazer, de trazer um meio de apoio, incentivo mais contínuo, que nós acabamos pensando numa rede social própria também para os pacientes, através de um aplicativo, onde ele se sinta sempre saindo, em primeiro lugar, daquele papel de vítima passiva, e aí a gente tem que diferenciar as situações. Tem o paciente que é vítima passiva por falta de conhecimento, de apoio, de entendimento do que está ao alcance dele. De tabus, de mitos. De uma série de coisas. E tem o paciente que é vítima passiva, que mesmo depois de ele entender todas as possibilidades, tem o ganho ele secundário. Escolhe ficar nesse lugar. Uhum. E aí a gente fica de mão amarrada porque a decisão tem que ser dele. Eu não posso obrigar alguém a melhorar e levar à frente um tratamento de maneira comprometida se a pessoa não quiser. Exatamente. A necessidade, quem tem que sentir é ele. Se ele não sentir essa necessidade, se ele estiver tendo um ganho secundário que está mais favorável nesse momento, a gente realmente fica de mãos atadas. Mas para esse paciente que já entendeu que tem coisas, né, a serem feitas, tem profissionais que podem apoiá-lo, a gente tem um papel muito importante de agregar, então, a família, convidar amigos, pessoas próximas, né? Na rede social, a gente faz isso através de conversas em grupo. Esses pacientes recebem mensagens diárias de manhã, lembrando das possibilidades desse dia que está começando. Excelente. Do quanto esse 1% que ele, né, fizer hoje, o quanto ele pode estar orgulhoso desse 1%, que a gente está caminhando ao lado dele, e que a gente está ali para tirar as dúvidas, que a gente está ali para orientar seus familiares, para conscientizar os familiares. Então, foi justamente por essa dificuldade que tu colocaste que a gente pensou numa ferramenta de fazer com que os pacientes se sintam apoiados. Tem alguém me dando a mão. Mas virtualmente. Esse é o conceito real do que é para ser uma rede social. Exato. É isso que... Não é para ser um lugar de grupos onde a disputa quem fez mais morfina no ano. Não é isso. Essa é a rede social. Rede social de crescimento. É isso, de apoio, de um vibrar com a conquista do outro. Isso é muito bacana, as pessoas terem orgulho de dizer, olha só, eu estou conseguindo caminhar tantos minutos numa boa, com bem-estar. Daí a outra pessoa que está iniciando ou que já percorreu esse caminho, está um pouco mais avançada, comemora com o outro. Ai, fantástico, que show. Continua assim. E exatamente. Quando eu fui procurar, Laurita e Luciano, quando eu fui procurar, assim, eu identifiquei
que o problema é esse, da adesão, né? Porque esses 50%, na melhor das hipóteses, que continuam a coisa, eles melhoram, cara. Eles vão bem e eles... tu vê diariamente a melhora deles. Embora, né? às vezes, não tenha uma percepção clara, Sim, né? exato. Então, a gente usa algumas ferramentas também de perguntas, de situação atual, de funcionalidades, que às vezes ele pensa, mas eu não estou melhorando. Mas antes ele não conseguia retomar os estudos, agora ele já está estudando, ele está fazendo exercício, mas ele acha que ele ainda não tem uma melhora. Não, eu dou um exemplo. Eu tenho um paciente muito querido, que é do interior, e pensa numa pessoa dedicada, cara, sabe? Que vem sofrendo há anos, é ainda a minoria, porque ele é homem, né? Sim. Dentro dos fibromialgicos, 10-1 em mulher, né? Em relação ao homem. Mas ele é um cara que se dedica ao tratamento. Perfeito. Entende? E ele chega e ele é muito sincero, ele diz, doutor, eu não tô eu não tô bem, né? E aí tu vê a coisa. No início do tratamento, eu sempre aplico o FIC, né? Revisado, que, para quem não sabe, lógico, a gente está aqui conversando coisas, são uns questionários que nos dão o impacto da fibromialgia naquele paciente. Então, no início, o impacto da fibromialgia mostrava uma doença grave. Um ano depois, que é na situação que eu estou com ele agora, eu apliquei o FIC e o FIC diz doença moderada leve. Opa! Só que daí o que eu fiz? Apliquei um questionário de depressão e um de ansiedade e um de insônia. Eles estão muito piores. Então, a gente vê que hoje eu identifico que esse paciente, o que está empurrando ele para baixo não é a fibromialgia. É uma doença satélite chamada depressão com ansiedade. Muito então, importante. ele vai ter que ir também atrás dele. Fazer esse tratamento como foco e desfocar da fibromialgia. Né? Então, se nós, profissionais, estamos lidando com eles, não identificarmos que às vezes existem coisas que não são da fibromialgia, que são satélites e que estão tomando conta. No início, a fibromialgia ele conseguiu controlar, mas agora ele sofre emocionalmente. E isso vai fazer com que ele piore da fibromialgia. Retroceda. Né? Então, eu tenho que ser muito claro com ele e dizer, olha, a gente precisa de ajuda. Né? E isso que eu queria, antes de falar desse caso, o que eu queria falar era o seguinte, eu fui procurar o que a gente poderia fazer, o que dá melhor resultado. E hoje, aí de novo a gente esbarra em grana, né? Em algumas coisas. Porque o que dá melhor resultado hoje, se a gente pegar todos os aspectos, se a gente dividir nos 3 pilares nossos, certo, né? Que é medicamentoso, atividade física, fisioterapia, exercício físico e psicoeducação, o único que é um tratamento individualizado é o medicamentoso. Porque os demais, tanto a atividade física quanto a psicoeducação e quanto até a psicoterapia ou terapia cognitivo-comportamental, pode ser feito em quê? Em grupos. Sim. Que na literatura já está escancarado que dá muito mais resultado que o tratamento individualizado. Então, por quê? Por causa do apoio. Exato. Né? Eu converso com a pessoa que está do meu lado, o terapeuta que está ali, ou o profissional que está aí para falar de psicoeducação, explicar o que é uma hipersensibilização central, exato, falar de cada medicamento que o paciente, que eles tomam, para que serve, para que é. Ele vê aquela lá fazendo pergunta, aquele outro já chama, aí eles discutem entre eles, falam da experiência pessoal e aquilo vai, que é a rede social. Exato. É uma rede social ao vivo. Exato. Presencial. Né? Então, hoje eu penso que nós que lidamos profissionalmente, né, somos especialistas nessa área, né, de fibromialgia, além de passar conhecimento para os nossos colegas, né, para tentar que pacientes que não tenham acesso a nós tenham na rede geral, eu acho que a gente tem que pensar em se agrupar e oferecer isso para a população. Perfeito. Sabe? Fazer um esforço nosso
de bolar, né, alguns trabalhos em conjunto para a gente reunir esses pacientes e dar o melhor para eles, né? Perfeito. Porque esse trabalho individualizado, por mais que a gente converse, por mais que a gente faça, esbarra na barreira maior, que é o isolamento do paciente, né? Eu conversei com era a presidente nacional do grupo de fibromialgia, né? E ela me disse, doutor, a coisa da legislação da deficiência, né, não é uma coisa que nós procuramos, nós como grupo, fazer para nos encostarmos, para a gente parar de trabalhar, para ser tratado como deficiente. A gente fez aquilo para ser notados, para que a medicina pública e até a medicina privada, os convênios, nos vejam. Dê credibilidade. Porque tem uma lei que nos protege agora. Então, mas que raio de doença é essa, né? E porque ninguém está interessado em nós. Exato. Então, quando ela falou isso... E aqui, João, estamos diante de uma pioneira do nosso município, né? É verdade. É verdade. Né? Tu vem puxando o carro para visibilidade há quantos anos, né? Sim. Me lembro quando eu ia lá para a Redenção aos domingos com uma faixa presa nas árvores escrito: você sabe o que é fibromialgia? Para que as pessoas tivessem a oportunidade de... Eu quero saber, ouvir falar... A minha esposa recebeu esse diagnóstico, mas eu não entendo isso, parece que é frescura. Então, a gente tem uma missão de educar, de conscientizar muito grande quando se trata. Laurita, quando nós estávamos na faculdade, eu acho que foi a mesma coisa contigo, quando tu estava na faculdade. Nem ouvi falar em fibromialgia. Eu fui ouvir falar de fibromialgia quando eu entrei na pós-graduação em dor. Eu na faculdade, fibromialgia é algo que não existia. Eu sabia da fibromialgia porque fui pesquisar e surgiu um primeiro caso, quando lá eu tentei usar o tratamento convencional, os métodos convencionais da fisioterapia, né? E fui entendendo e fui ficando encucada que aquilo ali não estava funcionando, porque aquele paciente era diferente. Era paliativo aquilo que eu fazia, mas não ia para frente, né? Então... Tem muito, não tem muito tempo que eu dei uma aula para o pessoal dos mestrandos em saúde pública. E eu me surpreendi negativamente com o desconhecimento. Mas é assim. Eu fiquei chocada. Eu acho que eu não consegui disfarçar nem a minha expressão, porque quando eu falei em sensibilização central, eles ficaram me olhando de uma maneira... E aí me deu o estalo, eu digo, pessoal, vamos alinhar aqui então, né? Eu preciso entender se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, senão eu vou retomar um pouco antes. Então, assim, não é algo ainda, né, que está claro, que está estudado, que está... como eu digo, nenhum profissional tem obrigação nenhuma de tratar fibromialgico, mas de ter o conhecimento para encaminhar esse paciente para um colega que vai acolher, que vai saber encaminhar. Esses tempos, Laurita, só para te ter uma ideia, cara, eu cheguei para um colega excelente, cara, colega de alto nível médico, né, e eu disse para ele... tu sabia que existe um questionário de 6 perguntas chamado FIRST, que identifica a fibromialgia? Que ele faz assim, se tu tiver 5 sim e 1 não, esse paciente, ele provavelmente é fibromiálgico. Se ele tiver 4 sim e 2 não, ele não tem fibromialgia. Se ele tiver 6 sim, ele continua sendo provavelmente um fibromiálgico. E o que tu tem que fazer? Encaminhar a um especialista. Exato. Então, é a única coisa que tu tem que fazer no consultório. Exato, Tu não tem que procurar pelo em ovo. Então, existe o recurso e existe o quê? O desconhecimento do recurso. E eu acho que nós, se a gente pensar em nós aqui como especialistas, né? Tu já deu um passo à frente, que é a rede social. Sabe? Porque no momento que a gente identifica que o tratamento isolado do paciente, onde ele sai do teu consultório, vai até a fisioterapia, da fisioterapia
para o terapeuta e volta para casa e está no mesmo ambiente, que não conhece, que não incentiva, que não demanda, ele não tem apoio a não ser dentro do consultório, aí não vai para frente. Né? Então, eu acho que está no momento, né, e a gente tem que fazer esse meia-culpa nosso dos especialistas, né, de juntar forças. Né? Sem dúvida. E tentar criar protocolos abrangentes, né, e tentar levar isso para a saúde pública. Né? Porque eu concordo com essa pessoa das entidades de fibromialgia. A lei faz com que fique visível, porque agora os próprios auditores de convênio, o pessoal do SUS, né, que faz as perícias, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu vou ter que estudar a fibromialgia. O que é? Qual é existe grau de deficiência em cima disso? Exato. O que é deficiência, né? O que é incapacidade? Então, a gente está diante de tudo isso e eu acho que está na nossa mão, né? E assim, infelizmente, a gente está... Essa primeira parte, porque nós vamos voltar a esse assunto em outros programas. A gente está chegando a nossa finaleira aqui, tanto para quem está ouvindo quanto para quem está nos vendo. E antes de passar para a Laurita, eu gostaria das mensagens finais do Luciano, que as minhas eu já dei aqui, que é nós se juntar para melhorar a coisa. A educação ainda é a ferramenta de maior transformação que o ser humano pode ter, né? E isso em todas as áreas. Concordo. Segundo, tentar desmistificar para que essas pessoas sejam agentes ativos nos próprios tratamentos, como um diabético é quando ele mede a glicemia ou quando ele faz a caneta de insulina. Fazer com que eles entendam que é um tratamento de longo prazo, de subidas e descidas, mas que a curva, como a Laurita falou, ela é gradual, com subidas e descidas, mas ela é ascendente, né? Ela é positiva. E que a continuidade desse processo talvez não tenha fim, que precisa manter, né? Que era uma das perguntas que eu faria para a Laurita em função do tempo, que é isso. A importância da continuidade dessa mudança comportamental, do estímulo ao exercício e assim por diante. Toda né? a vida. E agradecer a nossa convidada especial. Laurita, eu queria que tu passasse uma mensagem final, não só para os pacientes, para os familiares, e também para os nossos colegas trabalhadores da área de saúde, profissionais de saúde. E, além disso, que deixasse para nós as tuas informações de contato, né, dessa rede social, né, da própria fibroclínica, né, para que os pacientes que tiverem interesse, que isso é uma... Como é que é? Informação de interesse público. Maior público. Né? Certo. Vamos começar pelos profissionais, então, da área da saúde. Resumindo a tua fala perfeita sobre essa questão da nossa responsabilidade enquanto profissionais, de minimamente entender esse paciente, do que se trata, e poder encaminhá-lo para um profissional que vai se dedicar ao tratamento. É nossa obrigação reduzir esse tempo médio de diagnóstico da fibromialgia, que ainda é cerca aí de 3 anos, é por desconhecimento. Tendo as ferramentas. Eu acho isso inadmissível, porque isso é questão de desse paciente chegar ao profissional que tem o conhecimento, ou que tem o conhecimento, seja para tratar, seja para encaminhar, para agilizar esse processo, né? Então, esse alerta para os profissionais, esse chamado a essa atenção sobre essa questão de, sim, a gente precisa entender o que é fibromialgia e saber como encaminhar ou tratar o paciente, né? É a nossa obrigação. Né? Aos familiares que entendam a importância do seu apoio, do dar a mão para essa pessoa, do ter paciência, do ter carinho, do ter empatia no sentido de ver que é um sofrimento real, um sofrimento concreto, físico, emocional. Esse paciente, às vezes, se sente um peso na família por estar dando gasto, por não estar fazendo suas atividades. E isso traz muito sofrimento, essa sensação de incapacidade, de impotência. Então, olhem com carinho para o seu familiar, participem de tudo o que for possível,
Se precisar ir junto à sessão, vá. Se for se matricular junto no Pilates, na academia, vá. Se puder ir junto, incentivar a caminhada para que ele não desista, vá. Ou se coloque à disposição para ouvir um desabafo. Isso também é muito importante, sem julgamento, sem crítica, sem julgamento, sem dizer, mas tu tem que te ajudar, tu não te ajuda. É difícil a gente entender o que se passa, a gente não está na pele do outro, no universo do outro, né? E aos pacientes, que sim, o foco existe caminho para voltar à qualidade de vida. Sim, se vocês ouvirem de qualquer pessoa, te acostuma que tu vai viver sempre assim, não, diga não, fuja, porque tem como melhorar, tem como voltar a uma vida com energia, com disposição. Bom, eu sou a prova, né, de quase 20 anos aí sem voltar para essa condição, mas tendo a consciência sempre de que eu tenho uma predisposição a esse mecanismo ser desencadeado. Então, se eu baixar a guarda, se eu resolver, vou me largar, vou me estressar, vou me meter em encrenca, vou ficar sedentária, vou, né? Bom, eu estou dando toda a chance para que volte. E isso é uma responsabilidade minha. Então, assim, não desistam, sigam em frente, respirem fundo, procurem ajuda. Se desejarem conhecer o aplicativo, se chama Portal Cabem. É o Cabem, que é um centro de apoio e bem-estar. A gente recebe pessoas com fibro, com dores crônicas de outros tipos, pessoas com limitações para iniciar movimento, às vezes pela idade, por sobrepeso também. Então, basta entrar em portalcabem.com.br, que entra na página, no site ali onde tem as explicações. E a Fibroclínica também tem o seu site, né, fibroclinica.com.br, é onde, entrando no site, tem as explicações sobre o método de tratamento, o passo a passo do tratamento, e a gente fica disponível para dúvidas que tenham. Podem fazer contato também, se tiverem dúvidas sobre a nossa conversa de hoje, se sintam bem à vontade para isso. Eu fico à disposição. E agradeço demais a oportunidade de fazer mais um pouquinho da missão de trazer conscientização para todos sobre a fibromialgia. Muito obrigada. Não, quem agradece é o Projeto Educador, que a função dele é psicoeducação desde que foi criado, e eu acho que a gente tem conseguido de alguma parte dar o nosso quinhão para isso, né? Mas sempre é muito pouco perto do que a gente vê por aí, né? No dia a dia. Te agradecemos demais, obrigado Luciano também, parceria de sempre estar aqui, e obrigado a vocês, né, e sigam o canal do Simers, sigam o Educador, tanto no Instagram quanto Spotify, né, nossa página também na internet, onde tem as entradas para todos esses canais. E aguardamos vocês para a próxima. Muito obrigado.